Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo. Eu disse, mãe, quantas vezes eu penso aqui sozinho se eu mereço um amor tão puro e forte? Se foi Deus, o destino ou se foi sorte? Afinal, é tão duro esse caminho. Aí chega você com esse jeitinho me dizendo por onde caminhar. Cada pedra que eu devo desviar, não descuida de mim por um segundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar pelas noites mal dormidas, por pensar mais em mim do que em você. Pelas vezes que eu ouvi você dizer que a vida era cheia de feridas. E que é justo nas dores mais doídas que a gente aprende a suportar. Que é caindo que se aprende a levantar. Até mesmo do poço mais profundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria bastante para te amar. Te amar por ser brisa e furacão. Pelas vezes que eu tirei o seu juízo. Pelas vezes que eu estive indeciso e você me ensinou a direção. Te amar, mãe, por pura gratidão. Te amar simplesmente por te amar. Não existem palavras para explicar, só se pode sentir bem lá no fundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar por estar perto de mim, não por ter seu sangue ou sua cor. Te amar só por ter o seu amor. Te amar mais pelos nãos que pelos sims. Te amar por plantar no meu jardim o amor maior que se pode amar e mostrar a forma certa de regar esse sentimento puro e tão fecundo. Se eu tivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Sabe por quê? Por você ser inteira em pedaços, por ser lar e por ser lida, por ser 1000 em uma só, por ser sempre repartida, por ser um pedaço de Deus me dando um pedaço de vida. Bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. O apóstolo Paulo escreveu: se Cristo não tivesse ressuscitado, nós nada teríamos para anunciar e vocês nada teriam para crer. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou. Aleluia! E nas palavras do próprio Jesus, ele diz em Apocalipse 1:18: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós celebramos esse culto e bendizemos e adoramos ao nosso Deus. Eu convido você a comigo fazer uma oração. Ó Pai querido, Deus soberano, poderoso, misericordioso e amoroso. Como é bom falar contigo, Senhor. Saber que estás presente aqui conosco, aonde cada irmão estiver. Cada irmã, obrigada, Senhor, obrigada. Saber que estás presente, como isso nos enche de graça, de amor, de alegria. Pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre cada vida que nos acompanha, Senhor. Que realmente esse culto seja agradável a Ti. Receba esse culto como nosso louvor, como a nossa adoração, Pai. E pedimos, conduza a nossa vida, que a Tua palavra nos direcione neste momento, Pai, e que possamos ser edificados, que nós possamos, ó Deus, receber a Tua iluminação. É em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém, amém.
o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui eternamente. Jesus, 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 seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenha cada dia aqui eternamente. Jesus, Jesus, meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, Jesus, seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui eternamente. Jesus, Jesus, Jesus,
Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua fidelidade e teu amor para conosco. Obrigada. Chegamos na tua presença humildemente, pedimos perdão, pois pecamos contra ti, contra o nosso próximo e contra nós mesmos. Sabemos que sem ti nós nada somos e nada podemos fazer. Perdoa todos os pecados cometidos em pensamentos, palavras e omissões, ó Deus. Tem misericórdia de nós e nos perdoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Disse o apóstolo Pedro, o próprio Jesus levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Que maravilha! Somente por causa de Jesus nós temos perdão, nós somos perdoados e temos a possibilidade de sermos chamados de amigos de Deus. Glórias a Deus por isso, Deus seja louvado. Por isso vamos louvar, vamos bendizer e vamos cantar ao Senhor com cânticos nesse momento. Olá, você que nos acompanha nesse culto, eu vou ler para vocês um trecho do Salmo 145, até onde ele diz, no verso 18, perto está o Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a teu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Me render e te adorar. Tudo que há em mim
é por teu ser. Comparado ao que é, sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo meu caminho, não vou ficar sozinho, confio em meu Deus. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, todo meu caminho, não vou ficar sozinho, confio em meu Deus. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Segurança, Senhor, é o que nós temos nas tuas promessas, promessas que nunca falharam. A tua palavra é a verdade. Nunca falhou uma promessa sequer que fizeste para nós. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Mãe, nem sei por onde começar a escrever pra falar de você. Toda palavra que eu uso é tão pequena pra expressar o amor e todo sentimento que eu guardo no meu peito. Você tem sempre uma palavra quando a minha voz se cala. No calor do teu abraço eu reencontro meu caminho, e a luz do teu sorriso ilumina toda escuridão. Tô indo bem, com você aprendi que na vida cair faz parte também. Todo dia é um novo começo, pode acreditar. Foi você quem me disse, meu filho, é preciso sonhar.
Olá, irmãos, tudo bem? Nós gostaríamos de convidar você a participar conosco no dia 29 do culto de 1 ano de louvor a Deus pela vida da Esther, onde nós também celebraremos o batizado dela. Inicialmente o culto será transmitido também online, então se você não puder estar conosco presencialmente, né, participe conosco online. Será no dia 29, às 4 horas da tarde. Esperamos por você. Upgrade, do inglês, subir de grau. Um upgrade traz novas funcionalidades, melhora o desempenho, segurança, comodidade e qualidade dos seus equipamentos, serviços e programas, entre outras coisas. De modo geral, um upgrade vem para agregar qualidade na forma que nós usamos todo e qualquer equipamento. Já pensou em como pode ser bom isso para a sua família também, independente do tempo e de como está seu relacionamento familiar? Sempre é bom e sempre é tempo de refletir à luz da palavra de Deus sobre isso. Por isso, convidamos você, nesse mês de maio, mês da família, a fazer um upgrade no seu relacionamento familiar. Não se trata de uma renovação do conceito, mas um desafio de avaliar o que vivemos hoje, em tempos de pandemia, sobre como renovar, reorganizar e alinhar o nosso lar. Vem com a gente! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este mês de maio nós estamos falando sobre a família, sobre um upgrade na família. Nós vimos que o upgrade aí é um termo geral da informática e significa melhorar ou atualização, deixar aí, seja o seu computador, seja o seu celular, ou seja o seu tablet mais leve. O upgrade é up, de subir, e grade, de grau. Então, subir de grau, e a nossa proposta, então, é trazer esse conceito para a família, pensando aí em subir de 1.0 para 2.0, tendo Jesus como centro. Semana passada nós falamos sobre fazer um download do Evangelho, vimos o quanto isso é importante. Então, um upgrade na família, então, primeiro download do Evangelho. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre malware, sobre detectar, deletar e evitar. Mas afinal, o que é um malware? Não sei se você já ouviu esse termo ou não, mas o malware é uma expressão também vinda aí do inglês, que é malicious software. Então, o mal do começo e o final do ware. Então, nada mais é do que um software malicioso. E aí existem inúmeras qualificações, vamos pensar assim. Existe o adware, spyware, vírus, worms, trojan, hotlinks, keylords, cryptojacks e exploits e por aí vai. Tem muita coisa. Então trata-se aí de um software que é destinado a se infiltrar no seu computador de forma ilícita, com o intuito de causar algum dano, de colher algum dado, mas tudo isso sem a sua autorização. Então, o malware, um software malicioso, é um termo genérico para qualquer tipo de software de computador que tem uma intenção maliciosa. Então, a maioria das ameaças de malware são encontradas online, não existe aí um malware offline. O fato é que ele é hostil, ele é intruso e ele é intencionalmente prejudicial. O malware invade, danifica, desabilita computador, sistemas operacionais, redes, tablets, seus dispositivos móveis e geralmente assume o controle parcial de algumas operações em um dispositivo. E assim como uma gripe, para a gente, seres humanos, ele interfere no funcionamento normal daquela máquina onde ele se infiltrou. Então o malware é uma maneira também aí de ganhar dinheiro à custa das pessoas, ganhar dinheiro de forma ilícita. Embora o malware não possa danificar o hardware físico de uma máquina, ele vai dar trabalho para o sistema operacional, ele vai ficar lento, pesado, difícil, e fora que ele pode roubar, criptografar ou até excluir os seus dados, aquelas fotos que você gosta, né? Então, alterar também sequências de programação, de funções essenciais do seu computador e espionar a sua atividade online, sem o seu conhecimento, sem a sua permissão. E aí tem uma máxima na informática que diz que os ataques dos malwares não funcionariam sem o ingrediente mais importante: você.
Em outras palavras, é uma versão sua ingênua, disposta a abrir aquele anexo de e-mail que veio de um remetente que você não conhece, com um comprovante de depósito que você não estava esperando, né? A hora que você entra num site assim, meio diferente, você está procurando download de uma fonte, de um vídeo, de alguma coisa, e de repente ele entra no seu computador. Geralmente é aquele clique da vergonha também, né? Aquelas notícias bombásticas e a gente clica lá e aí de repente a gente é ludibriado e esse malware se instala na sua máquina, no seu celular ou no seu tablet. E mesmo que você instale algo você entre numa fonte confiável, num site, eventualmente pode existir também algum tipo de malware. Pode não ser assim tão prejudicial, mas está lá. O fato é que, como se defender então? Vamos pensar aí online e depois a gente vai fazer essa transposição para a família com o nosso texto bíblico. Como se defender ou remover um malware? Primeiro, evite acessar sites desconhecidos. Baixar arquivos que você não estava esperando. Sabe aquela notícia que você ganhou 10 mil? Uma super promoção que vem com link no WhatsApp? Cuidado, pode ser um malware. Geralmente é. E vai fazer uma bagunça em tudo. Então, primeiro, evite. Faça a sua parte. Segundo, tenha um bom antivírus. Isso é muito importante. Mesmo um gratuito. Geralmente são bons e podem te ajudar nisso. E aí, terceiro, faça uma verificação periódica. Bota esse antivírus aí para rodar. Esses programas aí, esses antivírus são criados para pesquisar e eliminar qualquer malware no seu dispositivo. Alguns, inclusive, quando você acessa um site, ele já detecta malwares tentando entrar na sua máquina. Eu tive essa experiência, inclusive, hoje de manhã, entrando num site. Não é um site muito conhecido, mas também não é totalmente desconhecido. E tinha um malware lá, e aí meu antivírus avisou, ó, o programa tal estava sendo detectado, tentando se instalar e nós bloqueamos. Então ele evitou que esse malware entrasse na máquina, deixasse a máquina lenta, tudo, enfim. E aí, depois que você limpou o seu dispositivo, deixou tudo ok, aí é uma boa ideia você mudar as suas senhas, não só do PC, mas também dos seus e-mails, das suas contas em redes sociais, dos seus sites favoritos de compra, bancos online, sites financeiros. Mas eu sei que você não veio aqui por causa de um tutorial de informática. Como detectar e deletar os malwares em 5 minutos. Tenho certeza que não. Então, vamos pensar nesse conceito que eu te expliquei aí para nossa família. E aí é muito interessante a gente pensar à luz da palavra de Deus, como fazer um upgrade na família, deletando, os malwares. Então, é muito importante. A gente pode então dizer, de tudo isso que eu expliquei aí, sobre essa área da informática, a gente poderia dividir em 2 partes, então, todos esses conceitos, para a gente detectar, deletar e se prevenir, vamos pensar dessa forma. A gente poderia dividir em vigilância pessoal, aquilo que eu devo fazer, e as ferramentas de proteção, Então, as ferramentas, o antivírus, enfim. E aí vamos pensar essa vigilância do pessoal, os efeitos em mim, e as ferramentas de proteção, os efeitos nos relacionamentos dentro da família. E para a gente refletir sobre isso, eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura de Colossenses capítulo 3, do 9 ao 17, que diz o seguinte: não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa vida nova, não importa se você é judeu ou gentil, se é circunciso ou incircunciso, se é inculto ou civilizado, se é escravo ou se é livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem
quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Palavras do Senhor. O nosso texto aqui fala de uma nova vida, do segredo de viver essa nova vida. E é necessário que a gente possa ver o todo dessa nova vida. Se você tiver aí com a sua Bíblia, abre no capítulo 3. O capítulo 3, ele inicia com uma confissão maravilhosa. A comunidade cristã confessa que o Cristo ressurreto foi exaltado e que esse Cristo vive assentado à direita de Deus. Com essa confissão se afirma algo simplesmente extraordinário. E isso é maravilhoso. O quê? Ocorreu uma mudança de senhorio. Tornou-se manifesto de uma vez por todas quem é o real Senhor do mundo. A mudança de governo que se deu na morte e ressurreição de Cristo, dessa temporada de Páscoa em que nós ainda estamos, a razão da esperança estabelecida na sua exaltação à direita do Pai, atingiu também a nós pela palavra da verdade, o Evangelho, que a gente fez o download semana passada. Eu espero que você tenha feito. Recebemos a Cristo Jesus, o Senhor, experimentamos o seu perdão e Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, afirma o versículo 13 do capítulo 1 de Colossenses. Ao mesmo tempo, o Evangelho nos leva para dentro de uma tensão com os poderes desse mundo, com as coisas que são aqui dessa terra. E é decisivo aqui, porém, que não se trata apenas de uma contradição sem esperança. Isso é maravilhoso. Mas sim que nós, filhos e filhas de Deus, estamos em um conflito esperançoso. As palavras, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, do versículo 1, que diz buscai as coisas lá de cima, indicam pra gente a direção das decisões para onde a nossa vivência cristã deve ir. E é importante, vivência. Porque erroneamente muita gente entende que esse versículo aí é fugir do mundo, fugir da realidade, e não é. É estar na realidade, buscar nas coisas do alto, direcionamento. E aí, quando a gente lê, a gente vai ver que em nenhum momento o autor da carta fala isso, se abstraiam, ficam com as coisas só do alto. Não, muito pelo contrário. E é o que a gente leu aqui. Se você prestou bem atenção no nosso texto, ele é totalmente prático e aplicativo para uma vida que acontece aqui agora. Não é algo para o futuro, é algo que já acontece. É essa tensão que a gente já vive, do já ainda não. Nós experimentamos a salvação em Cristo Jesus, mas vivemos essa tensão aí, esse conflito esperançoso, porque nós temos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo que está conosco diante do mundo conflituoso. Então nós encontramos aqui indicações bem concretas de que esses conselhos são para a terra, para aqui agora, para eu e você, para a nossa vida. A gente vê que Paulo aqui, ele não é indiferente ao que a gente faz. É muito pelo contrário, a gente precisa ter essa consciência, porque tudo depende da nossa entrega à morte de Cristo, para que a gente possa realmente deixar esse velho homem, essa velha mulher na cruz com Cristo e ser revestido com um novo homem e uma nova mulher em Cristo. E aí, a partir desse mesmo olhar, é que a gente precisa entender e observar como a gente correlaciona aquela ideia dos malwares da nossa vida e, consequentemente, da nossa família.
Eu falei que a gente poderia resumir basicamente em duas questões, as questões dos malwares, né? A vigilância pessoal e as ferramentas de proteção. Dentro desse contexto, quando nós olhamos para esse texto, ele nos apresenta claramente essas duas questões. A primeira delas que é a vigilância pessoal. Nós, na nossa família, na nossa casa, nós somos o tempo todo atacados, seja pelo inimigo das nossas almas, seja pelas dificuldades do dia a dia. Nós falamos muito sobre a questão das decepções, das dificuldades, enfim, da mentira. E a gente começa o nosso texto que diz o seguinte: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Salvador, afirma uma outra tradução. E nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Não mintam. A gente sabe que a mentira leva a um rompimento da comunhão com o outro. Da mentira nasce a suspeita, a desconfiança, a decepção. A mentira destrói os relacionamentos. Então, o primeiro ponto para nossa vigilância pessoal é falar a verdade. Falar a verdade em amor. Aconselha também a Bíblia. É muito importante isso, porque não é a gente sair falando também qualquer coisa, né? É verdade, então eu vou jogar na cara, não quero saber. Não, precisa ser feito isso em amor dentro da nossa casa. E o texto continua dizendo que a gente se despiu do velho ser humano e se vestiu de um novo. E é interessante porque esse texto no original é realmente essa ideia da roupa que se tira e da roupa que se coloca. Os verbos que estão aí, o apekidoso... Opa! Não, calma, devagar, Gisele. Apekidosamenoi, que é despir, tirar. E depois o endosamenoi, que é o revestir-se. Qual a ideia? Nós já renunciamos à vida antiga. Isso é muito importante a gente trazer à memória, porque muito da nossa vida antiga ainda quer insistir em continuar, mas nós precisamos dia após dia se despir e se vestir do novo em Cristo Jesus. Então, a gente precisa a partir de agora agir à altura do compromisso de fé que nós assumimos em Cristo quando nós fomos salvos, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E é interessante porque esses dois verbos que estão aí, estão no participio auristo, que não é um tempo verbal que existe no português, mas que se a gente fosse traduzir, trazer para a nossa gramática, seria o equivalente ao imperativo, ou seja, faça, seja. Não é uma opção para aquele que aceitou Jesus, é uma ordem. Se dispam do antigo e se revistam do novo. Isso depende da gente abrir mão de algumas coisas, de pequenos prazeres. A gente costuma muitas vezes falar, eu não vou fazer isso porque eu não quero, eu não vou mudar, não sei o que tem. Não seja Gabriela Cravo Canela. Em Cristo tudo é possível. Se você está aí na teimosia de não mudar porque você não quer, não adianta. Mas Gisele, eu até quero, mas é tão difícil. Peça ao Espírito Santo para fazer essa transformação dentro de você. E é interessante que esse nosso texto diz que nessa nova vida já não há diferença também entre grego, judeu, circunciso e circunciso, bárbaro, cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Esses contrastes aqui, a gente vê, o contraste étnico, de grego e judeu, o contraste religioso de circunciso e incircunciso, o contraste cultural entre bárbaro e cita, social entre escravo e livre. O fato é que nós somos todos iguais. Trate o outro com igualdade. É isso que a Bíblia nos ensina. Em outro texto ainda o apóstolo fala, não há homem ou mulher, ou seja, em Cristo não é o gênero, não é a etnia, não é a religião, não é a cultura, não é a questão social. E aí talvez você me diga, mas o que isso tem a ver com a família? Nós precisamos olhar para dentro da nossa casa, porque nós não somos iguais. Mas em Cristo
Nós devemos tratar todos iguais, devemos tratar as pessoas não como elas merecem, mas como nós fomos transformados em Cristo Jesus. Ou seja, vai existir aquele dentro da nossa casa que ainda não conhece a Cristo e que vai mentir? Vai. Infelizmente sim. Ele vai decepcionar? Vai. Mas em Cristo Jesus, como eu devo tratar essa pessoa? Com amor, com perdão. Por quê? Porque eu sou amado, porque eu fui perdoado. Essa é a proposta. É um desafio gigantesco. A gente não tá aqui para falar que é fácil. Por isso que existem tantos malwares, tantas dificuldades que esse mundo nos impõe. E aí a gente vê que o povo escolhido de Deus, santo e amado, é orientado a se vestir do quê? De profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A ideia é que a gente se vista assim e que assim a gente haja com as pessoas. Então não depende do outro, depende do que Cristo fez em mim, da obra que Ele operou em mim. Se a gente for agir com os outros como eles merecem, vai ser a ferro e fogo mesmo, Mas Deus dá o exemplo maior, Ele não age conosco como nós merecemos, mas Ele nos perdoa, nos ama e nos acolhe. E esse é o grande desafio para nossa família, para espantar todos os malwares aí da falta de compaixão, da falta de bondade, da falta de humildade, da falta de mansidão, de paciência. E aí é interessante isso, porque dentro desse conceito de vigilância pessoal, a gente precisa ver que em tempos de pandemia, a gente muitas vezes tem se distanciado das pessoas. O distanciamento social faz isso, mas eu já falei a semana passada, a gente não deve estar distante emocionalmente. Emocionalmente, a gente pode sim exercer compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. É necessário. E nesse sentido, você não pode, por exemplo, abraçar alguém de fora da sua casa? Nesse momento, não. Mas você tem abraçado e você tem se achegado a quem está perto de você dentro da sua casa? Quantas vezes você já abraçou e deu um beijo nos seus filhos hoje? Na sua esposa? Você, marido, o marido na esposa, a esposa no marido? Ah, não, ele não merece, ele não fez isso e aquilo. Então, tem hora que a gente precisa dar o braço a torcer e dar o primeiro passo. E chegar próximo do outro. É comprovado que emocionalmente falando, nós somos influenciados pelo meio onde a gente vive. Tem uma revista, quem tem criança pequena aí provavelmente já viu na internet, porque agora é difícil a gente ver revista física, Revista Crescer. E tem uma reportagem bem interessante lá, que fala sobre os pais que trocam beijos e carinhos pode ajudar a melhorar a saúde dos filhos. Então uma pesquisa americana realizada com cerca de 80 crianças mostrou que quando os pais são carinhosos entre si, os cônjuges, e se respeitam e se cuidam mutuamente, eles transmitem para os filhos esses valores. Os filhos se sentem também mais confiantes e mais protegidos. E o contrário também é verdadeiro. Por isso que a ideia aqui do se revestir, se vestir, de compaixão, paciência, humildade, mansidão e paciência faz tanto sentido dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. É fácil? Não, nós estamos cansados, sim, Como eu já falei, as mães têm tido jornada aí tripla, quádrupla, não é só a mãe, não é só a esposa, ela tem sido professora, ela tem sido educadora, ela tem sido psicóloga. Sim, o cansaço interfere demais nos relacionamentos. Mas é necessário que a gente possa, no momento da tensão, se você percebe que você está cansado, você vai extrapolar, diga, olha, eu tô cansada agora, não vamos conversar sobre isso, Sai lá fora, respira, conta até 10, faz uma oração. Eu sempre falo dessas orações rapidinhas. Senhor, me ajuda, tá difícil, eu não quero explodir. Pode crer que Cristo vai te ajudar. E aí vamos pensar então nas ferramentas de proteção.
E aí nós vamos ser aqui bem ligeiros. O texto diz que acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz dos seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Então aí vamos pensar que esse trecho aqui apresenta para nós 4 ferramentas para a gente detectar, deletar e evitar os malwares na nossa família. Primeiro, acima de tudo, ame com o amor de Deus, que eu já tenho dito para você, não é por merecimento. Segundo, deixe a paz de Cristo governar as suas decisões. Não tome decisões sem antes orar, sem antes estar em paz com isso. Principalmente as mais importantes, né? As mais difíceis. Terceiro, deixe a palavra de Cristo habitar em você. Para ela habitar em você, você precisa buscá-la, você precisa ler a palavra. Então busque a palavra, leia a palavra, ouça. Né? Às vezes a gente está naquela correria, não consegue abrir a Bíblia, mas você pode ouvir o texto bíblico, você pode ouvir canções que alimentam a sua fé para seguir em frente. A gente às vezes ouve tanta porcaria, liga a TV e cada dia mais são notícias piores, notícias que nos angustiam. Não estou falando aqui para você ficar alienado da TV, não. Escolha um telejornal, assista ele. E depois o resto, busque coisas que vão te fazer bem. Nesse momento de pandemia, de isolamento, a gente precisa se alimentar de coisas boas, se alimente da palavra, para que a palavra de Cristo habite em você de forma rica. Na hora da adversidade, na hora da dificuldade, esses textos vêm à mente, esses textos dão força para seguir em frente, para se relacionar com os pais, com os filhos. E terceiro, façam tudo de coração agradecido. Gratidão. Gratidão em tudo. Precisamos ser gratos. Nós temos muito mais do que nós merecemos. Nós merecíamos a morte eterna, mas Cristo Jesus se doou na cruz, morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna. Vida que podemos experimentar de forma prática no nosso ambiente familiar. E talvez você esteja pensando... vigilância pessoal, ferramentas de proteção para me defender dos malwares aí, dos softwares então maliciosos. E aí talvez você esteja pensando dentro da família que seria isso, né? Eu já falei das questões externas, a gente pode levantar também questões pessoais, como um dia que você acorda mal, questão de temperamento, questão de ataques do inimigo contra a nossa família. Sim, existem inúmeras formas de malwares que a gente pode receber, de coisas ruins na nossa casa, que dificultam o relacionamento, que deixam o caminhar familiar mais lento, mais devagar. E aí eu gostaria que você, se você tiver com sua Bíblia aberta aí, a gente vai olhar um pouquinho mais depois do versículo 18. Vamos ver as aplicações então para a vigilância pessoal e para as ferramentas de proteção na nossa família. Veja bem o que diz o texto de Colossenses. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. E aí esse texto para a gente concluir, então, a gente precisa ver que Paulo apresenta aqui pra gente uma aplicação efetiva de tudo isso que ele vem falando para nossas casas. E isso é maravilhoso. A partir então da vigilância pessoal, das ferramentas de proteção, nós temos aí um relacionamento no Senhor. O Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo é agora o novo Senhor das nossas vidas. E a partir desse senhorio, nós podemos aplicar tudo que está nesse texto. Nós temos cooperação, nós temos companheirismo, nós temos cumplicidade, nós temos complementação do marido e da esposa. E aí é maravilhoso isso, porque se você olhar esse texto, primeiro vai falar da submissão da esposa ao marido. E talvez você fale, Gisele, que texto é esse, né? Nós não podemos deixar de ler um texto fora do seu contexto. Isso é muito importante, porque aqui diz que a esposa deve ser submissa somente ao marido, não fala a todos os homens. Mas o que nós precisamos ter em vista aí, duas coisas que são importantes para nossa reflexão e para a gente ver o quanto esse texto foi progressista quando ele foi escrito. Primeiro, a mulher, e segundo, os filhos.
eles eram considerados no século I propriedade do marido. Propriedade não fala, propriedade não tem direito, propriedade não pode reagir. O fato é que aqui agora o autor tira as responsabilidades apenas dos filhos e da esposa e também passa para os pais, para o homem, né, no caso. Então a gente tem aí a submissão, que não é uma questão de inferioridade. Por quê? Porque visto que todos os crentes precisam se submeter uns aos outros, e se você tem um marido que é submisso e que está debaixo do senhorio de Cristo, não existe problema nenhum nessa submissão. Até porque não é uma submissão no sentido como a gente entende hoje, de abaixar a cabeça e ficar quieto. Mas é uma submissão em amor. É definir as coisas juntos. É ter uma estrutura familiar onde um sabe do que está acontecendo dentro da casa com o outro. Então, a submissão aqui é um desdobramento do senhorio de Cristo. Então, quando o marido se submete a Cristo, nenhuma esposa tem dificuldade de ser submissa ao marido, porque este ama a ela como Cristo amou a igreja. E aí quando você olha o amor do marido à esposa, eu sempre costumo brincar, né, nas rodas, que é mais difícil amar do que se submeter ao outro, porque o amor, esse amor aqui não é aquele amor de sentimento, não é um amor de ação. O amor que está lá em 1 Coríntios 13 é um amor que é perseverante, que é sacrificial, que é santificador, que é romântico, que é provedor. Então, não tratar a esposa com amargura. O marido precisa ser um bálsamo, um aliviador das tensões. Ele precisa servir a mulher, proteger. Olha quantas coisas. Você acha que é difícil ser submissa? Então, nesse sentido, a um homem assim, que se submete a Deus, então a gente vê que o marido, ele sendo submisso a Cristo, ele vai amar a esposa, ele não vai criticar, ele não vai agredi-la com palavras ou com atitudes. E isso é muito sério. E aí quando a gente pensa aí no versículo 20 sobre a questão da obediência dos filhos, os filhos precisam obedecer em tudo, não é apenas naquilo que dá prazer, né? A autoridade dos pais é uma autoridade delegada por Deus. E é interessante que os filhos, eles não aprendem a obedecer os pais simplesmente do dia para a noite. É um processo, como a gente falou sobre a questão daquela reportagem. Ou seja, os filhos veem nos pais referências para a vida. Esses pais se amam, se cuidam, se tratam bem, não vai ter problema nenhum e nenhuma dificuldade em obedecer pais assim. Então a obediência também é agradável diante de Deus, visto que o próprio Deus estabeleceu uma recompensa por essa obediência, que é a vida longa sobre a terra. Não quer dizer aqui, vamos pensar, né, então, porque um filho morre jovem, que ele foi desobediente. Existem inúmeras outras questões aí que envolvem a questão da morte, que a gente não vai discutir aqui, mas enfim, o fato é que é uma promessa, é um único mandamento com promessa lá no Decálogo, né, que é honrar pai e mãe, que você terá vida longa sobre a terra. E por último a gente vê a comunicação dos pais e filhos do verso 21. Os pais são exortados a não irritar os seus filhos. E é interessante isso, porque quando isso acontece? Quando os pais irritam os filhos? Quando não há coerência no que um pai diz e no que um pai faz. Não há regras claras. Um dia o filho é elogiado e no outro dia ele é criticado pela mesma coisa. Tá tudo fora de ordem. Quando não há diálogo, se você lê o Antigo Testamento, Absalão, filho de Davi, ele chegou ao ponto de preferir a própria morte do que o silêncio do pai. E quando há injustiça ou excesso de severidade, excesso de disciplina, e isso é muito importante a gente refletir. Como pais, se você ainda não tem filhos, como futuros pais, se você está na condição aí de filho, o que te irrita nos seus pais? O que te deixa extremamente irritado? Talvez seja o momento de sentar e conversar. Falar dessa falta de coerência, né? Porque os filhos irritados, eles são filhos desanimados. E os filhos desanimados são presas fáceis de Satanás. Estão sujeitos a todo e qualquer malware. Então é muito importante a gente pensar e refletir sobre isso.
Então, assim como os ataques de malware não funcionariam sem um ingrediente importante e necessário, que é você, também para sua casa, para sua família, todo e qualquer ataque de malware só vai funcionar e só vai realmente destruir a sua família se você permitir. Por isso, seja vigilante, utilize as ferramentas. Uma vida familiar mais leve, mais segura, mais prazerosa, depende só de você. E da sua vigilância pessoal, de como você vai usar essas ferramentas. Os efeitos que isso vai ter na sua casa, eu tenho certeza que vão ser extremamente restauradores. Por isso, lembre-se, existe apenas uma pessoa que vai poder te ajudar em tudo isso. Porque a gente viu aqui um monte de coisa e talvez você esteja agora muito perdido, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo pode e vai te ajudar, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez seja difícil, talvez você ache na verdade impossível esquecer as dores, as dificuldades que a sua família viveu até aqui. Mas o que a palavra nos diz é que nós devemos exercitar o perdão, porque nós somos perdoados. Aqueles que estão há muito tempo juntos, mentiras, decepções, inúmeras dificuldades. Eu te desafio a começar de novo, a se despir daquela antiga pessoa e se revestir do novo. Isso só é possível em Jesus Cristo. Isso é possível se você realmente fizer download do Evangelho. A nossa oração é que você possa realmente, em Cristo, viver uma nova vida. Se vestir de uma nova família, experimentar a partir de hoje algo novo na sua casa, na sua família. Que Cristo possa realmente reorganizar a sua casa, deixar as coisas mais leves. Acesse apenas a Jesus Cristo. Não baixe arquivos desconhecidos na sua família e programe verificações periódicas. Busque a Cristo periodicamente, para que isso possa refletir no seu convívio familiar. Com certeza, a sua vida familiar, seus relacionamentos viverão um upgrade a partir disso. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe nesse desafio. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo-me entardecer, e pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não és tua raiz.
brilho dos teus olhos é capaz de remover a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando como o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares. A Páscoa vem nos lembrar o valor da vida. Jesus deu a sua vida pelas nossas vidas. E isso é muito importante no momento em que nós estamos vivendo no nosso país. E o Senhor ressurreto vem ao nosso encontro também na ceia. Na tarde daquele primeiro dia da semana, o domingo, estavam as portas todas fechadas no lugar onde os discípulos se encontravam reunidos. Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Aleluia. Oremos com alegria ao Cristo nosso e Senhor, que morreu, mas que ressuscitou também, e que agora intercede continuamente por nós junto ao Pai, como um advogado. Oremos uma oração de ação de graças. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, pelo teu presente, pela tua oferta, a oferta do teu Cordeiro, aquele a qual João o Batista apontou e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A oferta, Senhor, eu sei que foi sofrível para ti. Doeu no teu coração entregar o unigênito. Tu fez aquilo, ó Deus, sem parar, sem desistir.
como foi o caso de Abraão, que também, Senhor, ia ofertar o seu unigênito, mas no último momento tu o livrou dessa dor. Tu não foi poupado dessa dor. Tu viu o teu unigênito, Senhor, ser imolado na cruz do Calvário. O cordeiro mudo foi para o matadouro, para que através da sua morte nós tivéssemos vida. Vida tão importante, Senhor, a qual vale o universo inteiro. Vida a qual nós temos que preservar. Vida a qual nós temos que lutar por elas. Vidas que nós temos, ó Deus, que valorizá-la como tu valoriza e amar como tu ama. Nós vivemos um tempo tão difícil, Senhor, onde a vida foi banalizada, onde agora mortos são números e as pessoas ainda não tomaram consciência do valor da vida. Mas eu te agradeço, porque Jesus Cristo, Ele veio para dar vida e vida em abundância. E todo aquele que nele crê, todo aquele que nele segue, todo aquele que adota a filosofia, a teologia, o ensino de Jesus, também luta pela vida. Nós lutamos pela vida, Senhor. Obrigado, porque nós podemos dizer que nós gozamos daquela vida que não se encerra com esta, mas também gozará a vida eterna. E Jesus, na noite que foi traído, ele sentado com os discípulos, ele disse: tive muita vontade de ter essa ceia convosco, mas não mais terei, até aquele dia, no reino de meu Pai, onde cearemos novamente, a qual nossa doutrina chama de a bodas do Cordeiro. Naquele dia nós vamos poder, Senhor, sentar novamente à mesa do Senhor, com a presença dele física, assim como agora é espiritual, e nos alegraremos com a vida eterna que ele nos conquistou. Muito obrigado por essas oportunidades. E obrigado, Senhor Jesus, porque cremos pela fé de que tua presença espiritual está conosco, aqui nesse momento, na casa dos meus irmãos também. E eles, ao participar dessa ceia, eles podem, Senhor, entrar em comunhão com o autor da vida. Obrigado, Senhor, por tudo. Em o nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, como na oração falei, estava sentado com os discípulos, era a última ceia com ele. Então ele diz: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, isso Paulo falando, pegou um pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é dado para vocês, é o meu corpo, sendo na cruz do Calvário, dilacerado em favor de vocês. E ele disse: comam todos dele. E ele diz também no Evangelho de João que aquele que não comer o meu corpo não tem vida em si mesmo. Por isso podemos participar. Comam todos. Do mesmo modo, depois da ceia, Jesus pegou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Eu convido você aí na sua casa a beber também conosco. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos orar?
Obrigada, Pai querido, por tuas obras em Jesus. Que nós possamos crer e viver a ressurreição nas nossas vidas. Que o seu senhorio seja absoluto sobre nós e a nossa casa. Nós não precisamos mais ter medo. Ajuda-nos a obedecer e andarmos retamente conforme a tua palavra, pois já não somos servos, somos amigos e isso é maravilhoso, Pai. Ensina-nos a sermos cada vez mais fiéis. Aumenta a nossa fé. Fortalece, ó Deus, para que a gente possa andar nesse mundo sempre firme nas coisas do alto. Pai, nós colocamos diante de Ti os pedidos da nossa comunidade. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo aniversário da Bani. Somos gratos a Ti pelas mães da nossa comunidade. Pedimos que o Senhor abençoe e derrame as suas bênçãos, o seu amor e a sua graça sobre cada uma delas, ó Pai. Também te agradecemos, ó Pai, pela Michele, sobrinha da Wanda, que saiu da UTI, ó Deus, e agora está em recuperação. Pedimos que o Senhor seja misericordioso com ela, ó Deus, que ela possa se recuperar logo e em breve estar em casa. Também pedimos a Deus pelo Rodrigo, que está na UTI devido ao acidente, Senhor Deus. Fortalece também os seus pais, o Paul Fresno e a Yolanda, ó Deus. Seja com eles, ó Deus, que a cirurgia que ele fez possa vir a gerar frutos, nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, ser misericordioso. Também te pedimos, ó Deus, pelas pessoas que se encontram, ó Deus, em leitos de enfermaria e UTI por causa da Covid no nosso país. Seja misericordioso. Clamamos a Ti pelo fim da pandemia, Senhor, e pedimos consolo para cada família que perdeu um ente querido. Nós clamamos a Ti, consola, fortalece, ó Deus, a nossa nação. Pai de amor, nós somos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada pela nossa igreja, obrigada por essa comunidade que se reúne, mesmo de forma virtual, ó Deus. Fortalece a nossa vida. Pai, nós cremos que o Evangelho transforma, por isso nós pedimos, nos revista com novos homens e novas mulheres em Cristo Jesus, cheios de amor, graça, sabedoria. E em Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, que os nossos pecados foram perdoados, nós possamos viver essa nova realidade do seu senhorio absoluto sobre as nossas vidas. Senhor, seja sobre os nossos governantes, sobre a nossa cidade, seja sobre São Carlos, ó Deus, nós pedimos. Senhor Deus, tudo mais o que estiver dentro do nosso coração, nós te entregamos quando juntos oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que assim te abençoe Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você possa ter uma semana abençoada. Que realmente você possa detectar todos os mal-eres da sua família, ficar vigilante, usar as ferramentas aí necessárias para deletar e que você possa ter uma vida mais leve. Vá em paz, vá confiante, porque o Espírito Santo vai te ajudar nessa empreitada do relacionamento familiar. Uma boa semana a todos e até o próximo domingo. Mãe, como eu gostaria de escrever tudo que eu tenho para lhe dizer, mas com certeza faltaria papel. Seu coração, teu coração. Amém, eu vou abrir meu coração. Que Deus possa te recompensar. E eu fiz aqui uma carta linda para a senhora. E eu quero cantar essa carta. Me perdoa se eu errar. No seu ventre eu cantaria pra acalmar teu coração,
Quantos medos misturados com alegria durante a gestação. E se de repente tivesse que escolher entre a sua vida e a minha, certamente a senhora escolheria a minha. Nunca percebia que o alimento era pouco. A sua fé é inspiração. Me faz lembrar os 5 pães e 2 peixinhos, alimentando a multidão. À noite todo mundo em volta do fogão, ansioso pelo jantar. A lamparina acesa revelava a esperança em teu olhar. Hoje gero frutos das suas sementes. Não foi o bastante a senhora plantar. Chorou, cantou, cuidou, regou. A cada fase Deus estava lá. A cada fase Deus estava lá. Me explica agora essa força. Me explica, mãe, de onde vem. Sei que sou apenas um dos 5 filhos, mas se fosse 100, mas se fosse 100, seria assim também. Mas que te cercar de lindos netos, estar presente em datas especiais, mas que te enfeitar de lindas flores, coisas desse tipo e muito mais. Que a eternidade seja a recompensa pra quem me deu mais que uma vida. Desde quando aprendi a contar, eu conto 2, a minha e a sua. Desde quando eu aprendi a contar, eu conto 2, a minha e a sua. Desde quando eu aprendi a contar, eu conto 2, a minha e a sua. Mãe, te amo. Me explica agora essa força. Me explica, mãe, de onde vem. Sei que sou apenas um dos 5 filhos, mas se fosse 100, mas se fosse 100, seria assim também.